bem-vindos a mais um episódio do Coisas para Miúdos. Eu sou a Natália Marques e estou aqui com Beatriz Simões Mota. E hoje vamos falar aqui de um jogo que é da Creative Toys, é o Jinx. E Jinx já é por si só uma expressão muito conhecida, mas vamos explicar aqui como é que funciona o jogo e vão perceber de onde é que vem esta expressão do Jinx. Portanto, este é um jogo em que nós temos que estar cada um com o seu baralho e vamos pondo as cartas em simultâneo. E qual é que é o objetivo? O objetivo é nós encontrarmos cartas iguais, ok? Neste caso, seriam assim duas cartas iguais, portanto, nós estaríamos a colocar e, exatamente, quando colocamos cartas iguais, dizemos Jinx. O primeiro a dizer Jinx é o que ganha. O outro vai ter que tirar aqui uma destas três cartas e estas três cartas, vou só aqui tirar esta, portanto, podem ou não tramar o vencedor. Portanto, aqui é o que perdeu que vai recolher as cartas, portanto, aqui perde quem tiver o maior número de cartas e ganha aquele que ficar sem cartas, não é? A colocar. Aqui não acontece nada, aqui troca e é aqui que se trama o vencedor, que passa a ser ele o perdedor e é ele que recolhe as cartas todas. E este jogo pode ser jogado em grupo, mas também pode ser jogado de forma a par. Portanto, por isso é que ele pode ser utilizado nas sessões. E quando ele é utilizado a par, há aqui ainda um desafio extra, exatamente. Como eu te chamo? Exatamente, em que nós podemos fazer par com uma destas. Mas isto só acontece quando é jogado a pares. Da tua experiência, o que é que tu já viste, sentiste e também já deixei aqui os meus inputs, o que é que viste? Eu queria começar por esta. Estas cartas com 3 são, eu chamo-lhes desafio extra, porque inicialmente com alguns miúdos eu comecei por jogar só com as normais, as de símbolos únicos, e foi muito giro, porque já assim é necessário aqui uma grande atenção, uma grande concentração. Exatamente. Mas quando introduzimos estas, em que eu lhes digo, olha, agora vamos complicar, e introduzimos as cartas de 3 símbolos, há cartas de 3 símbolos que são relativamente parecidas. Certo. E o objetivo é mesmo esse. E então já induzimos em erro porque estavam desatentos e ficaram assim mais aborrecidos e frustrados. Até porque se nós dizemos Jinx sem ser Jinx, supostamente há aqui uma penalização. Eu às vezes sou mais tolerante. Sim. Pronto, porque nós também temos que ter aqui em conta a idade dos miúdos, de que forma é que isto vai ou não afetar a autoestima deles. Porque se estivermos constantemente a ser duros, eles acabam por ficar desmotivados e vamos estar aqui a reforçar as crenças negativas que eles têm. Portanto, às vezes é avaliar para ver o que é que vale a pena. Se faz sentido. Pronto, mas desculpa pelo sim. pito. Não faz mal. E então, por isso, mas já mesmo nesse sentido também de, ok, vamos começar de uma forma mais básica e depois, quando já estás dentro das regras do jogo, introduzimos o desafio extra. E quando eles conseguem com o desafio extra, há aqui uma valorização muito grande da parte deles e um sentimento de competência. Certo. Um maior sentimento de competência. Certo. Também, da minha experiência, é incrível quando acontece esta carta. Sim. Em que muitas vezes eu fui a última a dizer Jinx, portanto eu é que iria perder e ficar com as cartas, mas a frustração deles de repente, puf, vem ao de cima porque são eles que têm que ficar com as cartas. Exatamente. E acho que este jogo é muito bom neste sentido de trabalharmos a frustração e também aqui a competição. Exatamente. A competição em que nós também podemos avaliar se é uma competição saudável ou menos saudável. Outra coisa que eu também costumo avaliar nestas situações é quando são eles a ganhar, como é que nos tratam, porque há alguns meninos, estou-me aqui a lembrar, por exemplo, no diagnóstico de POD, não é? de perturbação opositor-desafio, acontece muito eles ficarem felizes com a nossa derrota, em que eles estão aqui por um lado com estas emoções todas ao rubro e por isso é que eles reagem assim, não tem a ver com uma má índole, mas tem a ver com eles estarem com o cérebro aqui aceso, vamos chamar assim, e portanto eles até mostram satisfação de o outro estar a perder e é logo uma oportunidade para nós trabalharmos
A empatia, portanto, olha, já pensaste no que é que eu estou a sentir porque tu estás feliz com a minha derrota, e depois há o oposto, que Eu é... já tive essa situação oposta, exatamente. Que é quando eu perco e fiz por isso ou não, eles também não têm esse conhecimento, mas é ele que ganha e eu faço aqui um certo teatro de perdi e a fingir aqui alguma frustração, mesmo para ver qual é que é a reação, testar a reação. E, por acaso, neste caso em específico, é um menino aqui com uma autoestima muito baixa e que, de repente, está quase que a consolar-me por eu ter perdido, e ele acaba por trabalhar esta parte aqui também de obrigada e validar a empatia dele e o cuidado dele, mas está tudo bem, podemos perder e perder faz parte, e esta parte de ser difícil às vezes não ganhar, mas que também está tudo bem. Exatamente. Esta é uma das coisas, podíamos aqui arranjar muitas outras, mas relativamente à parte emocional. A nível de cognitivo, eu gosto muito deste jogo para trabalhar o PHDA, portanto, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, porque é um jogo que efetivamente exige rapidez, portanto, exige atenção, e isto implica também aqui uma outra função cognitiva que tem a ver com o processamento da informação, portanto, isto de nós vermos, identificarmos, processar a informação, não é? E, portanto, todo este processo que está comprometido no PHDA acaba por ser trabalhado porque nós estamos aqui na rapidez. E há aqui uma outra coisa que também acho muito interessante neste jogo, que não se fala muito, mas que é muito importante, que é o ritmo. Sim. Como nós temos, segura aqui, como nós temos que pôr ao mesmo tempo, não é? Vamos pondo, Sim. Nós temos que alinhar o nosso ritmo. E isto, por exemplo, quando nós estamos a falar de leitura e escrita, o ritmo da leitura, o ritmo dos próprios textos, tem que ser tudo trabalhado. Por exemplo, com o meu filho, quando ele está a ler um livro, eu estou-lhe a explicar certas intuações, que certo ritmo, como é que nós pausamos, como é que não pausamos. Portanto, isto, como estamos a trabalhar o ritmo do nosso corpo, temos de ter muito mais consciência e, portanto, acabamos por estar a trabalhar esta parte de sabermos quem somos, qual é o nosso ritmo, o ritmo do outro, o que é suposto, a expectativa que é tida, e então nós estamos a trabalhar. E Sim. É uma coisa muito simples, mas que de facto exige aqui alguma coordenação. E também, era isso mesmo, era essa a palavra, e também aqui alguma coordenação quando, por exemplo, às vezes, pelo menos a mim já me aconteceu, em que ao fim de muitas cartas, ainda não temos uma carta igual. Então, de repente, temos um monte assim na mesa. Certo. E temos miúdos que acabam por dizer, espera, vamos organizar. E tens outros, quando dás conta, está uma barafunda. Exatamente. Portanto, aqui também temos, em termos do PHDA, temos a capacidade de ver como é que eles se organizam ou não se organizam e também se há algum planeamento. Porque, por exemplo, eu, quando estou a jogar, eu estou sempre a planear em que estou a pôr de forma a que a carta fique, não é? Mas uma criança que não faça este planeamento, que não tenha tanta noção, ela vai só lançar. Portanto, também podemos trabalhar isto e dizer, olha, tem só atenção, vamos tentar que isto não fique tudo espalhado. E porque também podemos explicar, olha, quanto mais espalhado, mais estímulos visuais. Claro que nós não dizemos isto assim, mas porquê? Porque estamos a fazer ruído e nós também percebemos como é que eles lidam com o ruído visual que existe e, portanto, estamos a ajudar a serem muito mais organizados, que depois regula as emoções. Portanto, se eu estiver aqui mais contido, mais cuidadoso, eu estou a regular as minhas emoções. Pronto. E porque no déficit de atenção e hiperatividade não é só funções cognitivas, é também muito de autorregulação e o trabalhar aqui a impulsividade. E isto, não é? Esta coisa do ritmo também é trabalhar a impulsividade, porque senão é tipo pumba, e nós tipo, calma. Pois há uma outra coisa, que é o respeito. Sim. Imaginem isto, ainda agora estou a pôr as mãos todas porque eu levei para as cartas. Exatamente. E o outro já está pimba. Não, temos que esperar, temos que saber ver respeitar aqui o outro ainda estar a organizar as suas cartas. E depois ainda há outra coisa que também é muito importante. Nós, quando estamos a jogar, nós temos, está para baixo, nós não podemos ver e nós temos que virar. Os meninos que são assim, têm mais dificuldade em perder, gostam muito de primeiro espreitar. E nós, isto é outra coisa que ensinamos, que é para haver justiça, portanto trabalhamos aqui logo o conceito de justiça, nós temos que ser rápidos e não podemos estar primeiro a espreitar. Portanto, eles às vezes fazem este ritmo que é, e depois é que põe.
Não, temos que ensinar que temos que opor, que é para mostrar a equidade, portanto, que é para o jogo ser ao mesmo nível. Se eu já vi primeiro, claro que quando for posto, não é? Pronto. E se o outro estiver a jogar corretamente, ele só vai ver quando está a pôr na mesa. Pronto. Portanto, como veem, é logo aqui uma série de competências, não é? Parece um jogo muito simples e de facto não é também assim muito complexo de explicar e de instruções, exatamente. O que é ótimo para os PHDA. Porque uma coisa que eu sinto é, em todos os jogos que nós vamos experimentando ao longo do tempo, quanto mais instruções ou mais complexo seja um jogo, mais difícil se torna para aqui certos miúdos e certas dificuldades que possam ter. Até porque nós temos que gerir bem os 45 minutos também de sessão, sim. Que na verdade não são 45 minutos, não é? Portanto, ainda há o acolhimento, ainda há o falar um bocadinho, etc. Portanto, vamos arredondar isto para 30 minutos, sim. Às vezes 25, e portanto o jogo não pode ser, os jogos de forma geral, quanto mais perdemos a explicar as instruções, menos tempo temos para jogar. Sim, pronto, e nós o que queremos é que eles não sintam isto como aborrecido, porque de facto depois instruções, principalmente para os PHDA, é uma tarefa árdua, se bem que também é uma forma de trabalhar. Sim, também, pronto. Sem dúvida. Mas com estas instruções simples, às vezes é uma forma de trabalhar, porque não se torna demasiado maçador para eles e torna-se possível de trabalhar e de pensar e de refletir. Inclusive, esta questão da penalização que falavas do Jinsk foi uma das questões que o menino fez, que foi, ok, então mas se dissermos bem, já percebi, vamos ao baralho e fazemos isso tudo. Mas e se dissermos corretamente? Deixem-me ver as instruções. E aí é interessante eles também procurarem saber e procurarem consultar as instruções. Mas as instruções deste jogo em si, por exemplo, estão muito bem estruturadas e de fácil leitura, digamos assim. Sim, e lá está. Isto dizias também de não podermos dizer jinx, não é? Quando não é o momento certo, estamos a falar do quê? De controle. Controle, ou seja, se conseguimos ou não inibir esta impulsividade, não é? De estarmos ali a querer ganhar. Não, temos efetivamente que dizer no momento certo para podermos não ser penalizados. E depois ainda há outra coisa que é, lá está, como eu tenho que estar muito atento para ver se está emparelhado, portanto, se faz par, e depois eu ainda tenho que me lembrar de dizer jinx, o que é que eu estou a fazer? Estou a melhorar a velocidade do processamento da criança. Portanto, ela, como se vai habituando, ela vai treinando isto. E mais uma vez, vamos tocar nas questões da autoestima, em que quanto mais capaz ela se sente, mais aumentamos a capacidade dela, a sua confiança, e que depois é transposto para contexto escolar, outros jogos, contexto familiar, relações nos pares. Portanto, como veem, e é por isso que somos tão apaixonadas por jogos, é uma coisa tão simples que eles nem estão a dar conta que estão a trabalhar estas coisas todas, porque também não queremos que a sessão pareça mais uma pedagogia que se está a dar, portanto nós queremos trabalhar de forma leve, portanto, por isso é que isto acaba por funcionar tão bem, e o Jinx é mais um daqueles jogos que eu acho que são recomendados e muito bem recomendados. E tenho a agradecer à Creative Toys por me ter dado a conhecer este jogo e, portanto, mais uma vez, obrigada. E depois há outra coisa que é a facilidade, mais uma vez. É mais uma vez um jogo em que nós pomos a nossa mala e facilmente levamos para qualquer contexto, junto com os outros todos que já levamos na mala, não é? E que levamos para qualquer contexto e que nós acabamos por fazer aquilo que é a nossa missão enquanto psicólogas, não é? Portanto, acho que é tudo. Sim. Acho que sim. Deixem comentários, sigam-nos. Isto é mesmo feito de psicólogos para psicólogos e o objetivo é mesmo aumentar aqui a oferta daquilo que são materiais de intervenção, porque nós sabemos que isto é tudo uma viagem desafiante, principalmente com os mais novos. Também pode ser usado quer adolescentes, quer crianças. Sim. Portanto, também tem essa versatilidade. E, portanto, deixem comentários, partilhem, sigam. E se já os utilizaram e têm aqui alguma outra partilha, também sintam-se à vontade. Exatamente. Portanto, obrigada e até à próxima. Obrigada.